Bom, aqui a gente tem um caso, né, dos animais invertebrados, que são justamente aqueles que não vão apresentar coluna vertebral, tá? Mas, no caso, eles são animais que vão ter aí característica de explorar os vários tipos de ambientes, o ambiente aquático, o ambiente terrestre, tá? O aéreo. Então, eles são animais que também vão apresentar características tanto gerais como específicas, tá? Alguns vão apresentar asas, outros vão ter um modo de vida céssio, parado, fixo no solo. Outros vão apresentar estruturas de locomoção, como tentáculos, no caso do polvo e da lula. Outros vão apresentar estruturas de patas. Então, consequentemente, são animais também assim que vão apresentar características específicas particulares do seu próprio filo. O grupo dos invertebrados, eles apresentam aí em torno de 8 filos, tá? Onde nós vamos ter, no geral, com relação ao reino animal, 9 filos, incluindo o filo dos vertebrados, tá? Então, são 8 filos de invertebrados, contando com o filo dos vertebrados, nós vamos ter um total de 9 filos. Então, observe que esses animais, tá? Eles são bem diversificados e podem atuar aí no ambiente de várias formas. Inclusive, alguns também são provedores de mecanismos de defesa. Então, como eu havia comentado, né? Nós vamos só conhecer aqui quais são esses 8 filos, tá, de invertebrados. Quais são esses animais invertebrados, né? Que não são providos de coluna vertebral. Vamos lá. Nós temos os poríferos, que o principal representante deles são as esponjas do mar. Nós temos os selenterados, que são aí os representantes a água viva, a anemona do mar. Nós temos o filo dos platelmintos, que é um filo juntamente com o dos nematelmintos. Esses dois filos vão ser constituídos de representantes, como é o caso dos vermes, tá? Os anelídeos são os animais que vão apresentar o corpo coberto de anéis, tá? Que é o caso justamente das minhocas. Nós vamos ter aí o filo dos moluscos, onde nós vamos apresentar aí a lula e o polvo como sendo aí um dos principais representantes desse filo. Os artrópodes, né, que nós podemos associar aos próprios insetos, tá? Alguns animais peçonhentos também, como o caso das aranhas, né, os aracnídeos, e alguns frutos do mar, como é o caso dos crustáceos, tá? E os equinodermos nós vamos associar justamente, né, a estrela do mar, os pepinos do mar, tá? Os poríferos. Os poríferos, no caso, você anote as seguintes características referentes a esse grupo de animais invertebrados. São animais simples, tá? São animais que vivem no ambiente aquático, praticamente em todo o estudo dos animais. Nós vamos ter os poríferos, né, como sendo os animais mais simples e são animais que vão ter a estrutura do corpo coberta de poros, por isso o nome porífero, o nome desse filo. Por apresentar poros na estrutura de todo o corpo deles, né, eles vão fazer um processo de filtração da água, porque entra água no corpo desses animais e ao mesmo tempo também sai. São animais que vivem fixos no ambiente aquático, tá? Ou seja, o modo de vida deles é parado. E esses animais, eles não apresentam estruturas de tecidos ou órgãos definidos, ok? Aqui nós vamos ter uma demonstração de esponjas do mar, tá? Como você pode ver, né, o corpo é cheio de orifícios, cheio de poros. E existem esponjas do mar bem gigantes nos mares australianos, na qual cabe uma pessoa, né, inteira dentro delas. Ok? Você tá vendo ali na imagem, né?
uma pessoa dentro da esponja. Parece um vaso gigantesco dentro do fundo do mar, né? Bom, aqui nós temos os selenterados, né? Temos até imagens aqui de representantes, a água-viva, as anêmonas do mar, as caravelas. E os selenterados são animais que vão apresentar o corpo mole, né? Eles apresentam uma grande constituição de água na sua estrutura corporal. Esses animais, eles vivem diretamente no ambiente aquático, tá? Não apresentam estruturas bem desenvolvidas, mas eles são mais desenvolvidos, né? Apresentam características mais desenvolvidas que os poríferos, tá? E, consequentemente, são animais providos de veneno. Quando você entra em contato com esses animais, eles lançam um jato de toxina, na qual pode queimar o corpo do indivíduo, né? E são providos de estruturas de locomoção, tá? Como é o caso dos próprios tentáculos. Esses animais, eles também são providos aí de uma estrutura gastrointestinal, na qual vai fazer o processo de digestão do alimento. Esses animais também podem se reproduzir tanto de forma sexuada como de forma assexuada. Aqui nós temos uma representação dos moluscos, que são animais de corpo mole, né? Alguns vão apresentar uma estrutura rígida de proteção chamada de concha, tá? Esses animais, eles são bem diversificados, alguns habitam ambiente aquático, outros habitam ambiente terrestre. Os que habitam o ambiente aquático, nós temos como exemplo a estrutura, os representantes do polvo e da lula, temos o náutilo também. E como representantes terrestres, nós temos aí as lesmas, né? O caso dos caracóis também, tá? Inclusive, os caracóis vão apresentar, né, a estrutura da concha, uma estrutura rígida de proteção do corpo, da estrutura da massa visceral, da parte dos órgãos internos desses animais. Consequentemente, eles já são bem mais evoluídos que os outros dois filos, porque eles vão apresentar algumas estruturas internas, como é o caso do coração, né, fazendo o processo de circulação, algumas estruturas aí de vasos sanguíneos distribuídos pelo seu corpo. São animais que podem se reproduzir tanto de forma sexuada como assexuada. Nós vamos ter a classificação dos gastrópodes, dos bivalves e dos cefalópodes. Os cefalópodes nós associamos àqueles animais que apresentam a estrutura do corpo dividida em cabeça e pés, como é o caso da lula e do polvo. Os bivalves nós vamos associar às ostras, tá? Por apresentar, né, duas divisõezinhas lá na estrutura do corpo. E nós vamos ter aqui o caso dos gastrópodes como representação desse grupo. Nós vamos ter aí o caracol, a lesma, o caramujo, tá? Que eles vão apresentar aí uma estrutura de pés, né? Gastrópodes, e também vão apresentar uma estrutura gástrica, né? Envolvendo a estrutura dos processos de digestão do corpo desse animal, ok? Bom, aqui nós vamos ter a representação dos equinodermos, que são justamente animais invertebrados, na qual vão viver diretamente associados ao ambiente aquático. Tem como característica apresentar o corpo coberto de espinhos, tá? E são animais que podem se regenerar, podem sofrer um processo de regeneração do seu corpo, né? Você percebe que alguns vão apresentar estruturas de locomoção, outros não, tá? Como exemplo, nós temos aqui a estrela do mar, o ouriço do mar. Nós vamos ter também como representantes o pepino do mar, a bolacha do mar. E essa estrutura rígida do corpo deles é constituída de calcário, tá? Esses animais, eles apresentam um esqueleto interno, na qual nós denominamos de endoesqueleto, ok?
Em seguida, nós temos aqui o grupo dos platelmintos, nematelmintos e anelídeos. Lembrando que os platelmintos e nematelmintos, como eu havia falado anteriormente, tá? São grupos, filos de animais, na qual vão apresentar aí vermes como sendo seus principais representantes. Os platelmintos são caracterizados pelos vermes de corpo achatado e os nematelmintos são vermes de corpo cilíndrico, tá? Alguns desses vermes podem viver no ambiente com modo de vida livre, sem causar doenças, sem parasitar o organismo de um outro ser vivo, mas também alguns deles são causadores de doenças, na qual nós denominamos como sendo as verminoses, tá? Nós temos aí os vermes presentes no ambiente aquático, alguns presentes no ambiente terrestre, tá? E nós vamos ter algumas doenças como exemplo causadas aí por platelmintos ou nematelmintos, né? As caridias lumbricoides, a própria lombriga, né? Nós vamos ter aí como exemplo também a barriga d'água, conhecida como extossomose. Nós vamos ter também um outro tipo de doença, o amarelão, que pelo próprio nome já diz que os sintomas, né, um dos sintomas é provocar a icterícia na pele, aquela questão da pele amarelada. Então, nós temos aí algumas doenças que podem ser causadas por vermes, tá? Os anelídeos são animais que vão apresentar anéis na estrutura do seu corpo. Então, aqui nós temos o filo dos artrópodes, que é um filo bem desenvolvido, na qual nós vamos ter aqui várias representações de animais que fazem parte desse filo, como é o caso dos insetos, dos crustáceos, dos aracnídeos e, consequentemente, esses animais eles podem habitar vários tipos de ambiente, né? O ambiente terrestre, o ambiente aquático, o ambiente aéreo, tá? São animais que podem se reproduzir tanto de forma sexuada como de forma sexuada. Alguns desses animais vão ser providos de veneno, como uma estrutura de mecanismo de defesa do seu organismo. Esse termo artrópode está associado, né, à própria presença de articulação no corpo desses animais, os pés articulados. Então, vocês vão perceber, por exemplo, a pata de um caranguejo, né? Você vê que ali a pata é cheia de articulações. Da mesma forma, nós também podemos identificar nos próprios aracnídeos, né, na estrutura do corpo dos insetos, essas articulações presentes aí nas suas estruturas locomotoras, ok?